convidado de hoje do programa Saúde e Consciência é o Dr. Wilson Engelmann, que proferiu a conferência de abertura do 4º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e 18º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar. O tema abordado foi Inteligência Artificial e Educação. O professor Wilson é doutor em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e pós-doutor pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. É coordenador do mestrado profissional em Direito da Unicinos, professor visitante e associado de instituições estrangeiras, além de ser bolsista produtividade do CNPq. O programa Saúde e Consciência está começando agora, diretamente dos estúdios em Umuarama. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios eu recebo o Dr. Wilson. Dr. Wilson, muito obrigada. É sempre um prazer imenso recebê-lo em nossa instituição. É uma honra, na verdade, tê-lo aqui conosco. Acho que é a segunda vez que você vem, né, à nossa universidade. Mesmo. Nós sabemos que você é uma pessoa extremamente ocupada, né, e disposta, e toda a logística para vir aqui ainda é um pouco difícil, porque o aeroporto em funcionamento ainda é Maringá, né? Então, para vir de Maringá para cá tem esse trânsito, esse trajeto, esse translado terrestre, o que acaba complicando um pouquinho. Mas logo nós vamos ter o nosso aeroporto, já está para iniciar os voos, já foi aprovado tudo, então logo acho que vai facilitar um pouco. Mas eu agradeço a sua participação, a vinda, a disposição e sempre por nos atender tão prontamente. Ok, muito obrigada aí pela oportunidade. E eu já me sinto um pouco parte da Unipar, porque já é a segunda vez que eu venho aqui participar desse congresso, então é uma honra mesmo. Doutor Wilson, você vai abordar na palestra de abertura um tema que é super destaque, né? Que hoje se fala muito, que é a inteligência artificial. Como utilizar os processos eletrônicos na educação? Como que é isso? Como que você vê esse cenário, essa situação? O grande desafio que a gente abordou na palestra de abertura do evento tenta relacionar os desafios que a educação, e aí independentemente da área de conhecimento, estão sofrendo com o ingresso da chamada inteligência artificial. Mas o que vem a ser essa inteligência artificial? Ela, de certo modo, ela está dentro de um contexto hoje que a comunidade global está vivendo, da chamada 4ª Revolução Industrial. Então, a inteligência artificial é um desses pilares que sustenta essa chamada 4ª Revolução Industrial. E a inteligência artificial, ela, de certo modo, ela traz um desafio para o ser humano, porque os sistemas ditos inteligentes, eles começam a desenvolver muitas atividades que até então eram atividades exclusivamente humanas. Então a gente tem aí um importante ponto de atenção para professores, para alunos, para as instituições de ensino superior, como a Unipar também. Por quê? Porque tem muitas promessas que estão sendo desenhadas para essa inteligência artificial e especialmente em relação ao futuro profissional dos alunos que estarão se colocando no mercado de trabalho. Então, várias áreas de conhecimento, várias profissões, portanto, elas serão impactadas pela inteligência artificial, porque os robôs, os sistemas de computação, os sistemas da inteligência artificial como um todo, eles farão tarefas hoje que são tarefas humanas. Então, cada um de nós precisa se preocupar com isso, num primeiro momento, precisa se desacomodar, embora a gente já possa ter uma boa base formativa na sua área, mas é importante a gente se preocupar pelo seguinte, porque esses sistemas, eles estão começando a aprender. Então, se poderia dizer que nesse momento eles ainda não são inteligentes no amplo sentido da palavra, mas são sistemas que têm a capacidade, a partir de acesso a um grande volume de dados, então isso é muito importante se ter em conta, porque a partir do momento em que eles acessam esse volume de dados, eles vão compilando, eles vão sistematizando esses dados e eles têm, a partir desse momento que tem
esse acesso aos dados, condições de irem aprendendo. Mas o que significa isso, aprender? Significa que esses sistemas de inteligência artificial, eles poderão, por exemplo, ajudar o médico nos diagnósticos, a você ter, por exemplo, uma telemedicina, que é um curso que a universidade aqui tem. No direito, por exemplo, tem um impacto bastante grande. Em outras áreas também que envolvem a gestão, a administração. Então, praticamente todas as áreas estão sendo impactadas com o ingresso da inteligência artificial, primeiro, porque a inteligência artificial, ela desenvolve as tarefas com uma velocidade que o ser humano não consegue competir. Por outro lado, existe um grau de precisão também no desenvolvimento, na entrega que o sistema faz, que também é muito superior às entregas que o ser humano consegue fazer. Então, o público que está assistindo a gente precisa começar a pensar nesse sentido. Bom, olhando para a minha profissão, quais são as tarefas de rotina, de repetição, em larga escala, que eu faço? Bom, a partir desse diagnóstico eu preciso começar a me preocupar, porque provavelmente num futuro mais próximo, mais distante, mas me parece que é uma realidade que a gente não pode escapar, essas tarefas elas serão desenvolvidas pelos robôs e pelos sistemas de inteligência artificial. Então é um momento importante para a humanidade, por quê? Porque além dessa questão da robotização, o ser humano também precisa assegurar espaços para que ele continue sendo útil, para que ele continue sendo importante. Então, talvez essa é uma parte importante da pesquisa que eu faço e também daquilo que eu procurei trazer na palestra de abertura, para que tanto professores, quanto alunos, quanto a comunidade em geral que esteve ali, que ela se preocupe com isso. Por quê? Porque nós seremos impactados. Então, a gente não pode, nesse momento, se acomodar. A gente precisa, nesse momento, prestar atenção aos cenários que estão sendo projetados pela tecnologia e a gente precisa assegurar a participação do ser humano. Em termos da educação, também não tem como descartar isso de forma nenhuma, porque a informação hoje, ela chega de forma muito facilitada, inclusive, né, nos bancos universitários nós vemos que os alunos acessam essas informações via celular, tudo. Então, os professores, a parte educacional, levando toda em conta a tecnologia, né, no caso não da inteligência artificial, mas da tecnologia mesmo que tem disponível, tem que começar a considerar isso nesses processos educacionais. Não é? E de que forma que a inteligência artificial em si pode impactar diretamente na educação, professor? Porque na educação a gente também vai ter esses dados, essas repetições que, por exemplo, o sistema robotizado poderá se inserir? Sim, há quem diga inclusive que o robô possa substituir o professor. Então, essa é, no mínimo, uma situação preocupante, porque hoje nós temos diversos sistemas que são utilizados especialmente pelo ensino à distância, que poderiam e que deverão, aliás, ser utilizados também no ensino presencial. Então, hoje tem uma série de recursos interessantes que podem ser utilizados pelo professor no desenvolvimento de metodologias, como é o caso das metodologias ativas, por exemplo, que se utilizam justamente de recursos para tentar colocar o aluno como protagonista desse processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, me parece que o desafio do professor, tanto no presencial quanto no digital, o desafio é o professor ter algo novo para apresentar ao aluno, porque provavelmente as informações mais gerais e até algumas mais específicas, o aluno tem na palma da mão, literalmente, porque ele tem o seu smartphone, ele tem o seu telefone, então ele tem o seu computador pessoal, então ele tem as informações ali. Então, a pergunta que nós, professores, temos que nos fazer é: como prender a atenção do aluno durante uma aula, seja uma aula em que ele está ali à sua frente, ou seja uma aula em que ele está virtualmente, seja síncrona ou assíncrona, mas a grande questão é
o que nós vamos trazer para o aluno? E aí existe hoje toda uma literatura mostrando que talvez antes de você se preocupar com um conteúdo que você precisa esgotar, que durante muito tempo era aquela questão que estava no plano de ensino, então o professor tinha que esgotar o conteúdo programático que estava colocado, hoje se pensa de uma maneira um pouco diferente. Você, ao invés de pensar em conteúdos fechados, talvez pensar em conhecimentos, né? Quais são conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes ou as competências em geral que a gente precisa desenvolver no aluno. E aí o que a gente tem nesse sentido? A gente tem ali uma questão bastante séria, por quê? Porque existem hoje grandes empresas globais que recebem os egressos das universidades e elas percebem, essas empresas, que os alunos não sabem o que eles, empresários, gostariam que eles soubessem. Então, o que está acontecendo? Existe um verdadeiro retreinamento dessa mão de obra que é contratada por essas empresas e, de certo modo, questiona o que a universidade está ensinando. Então, me parece que o grande desafio hoje, nesse cenário da inteligência artificial e educação, ao invés de nós nos preocuparmos tanto com conhecimentos, talvez ensinar para o aluno habilidades importantes, como, por exemplo, que ele possa resolver problemas complexos, que ele possa lidar com pressões que ele receba no seu mundo, no seu ambiente de trabalho, e que ele precisa resolver o problema apesar da pressão que ele sofre, e outras questões que se relacionam à inteligência emocional. Então, talvez a grande tarefa que todos nós temos, professores, alunos, instituições e a sociedade em geral, é capacitar esse aluno, esse futuro profissional, por meio da inteligência emocional. Então, talvez a inteligência emocional seja um modo da gente enfrentar a inteligência artificial. Exato. E aí a gente poderia, por exemplo, pensar na importância de nós mostrarmos para o aluno exemplos do tipo empatia, do tipo liderança, do tipo espírito empreendedor. E além disso, uma outra questão que eu considero bastante importante, nós temos que ensinar o aluno a continuar aprendendo após o término do curso regular. Exato. Então, veja, todas essas competências, elas não estão focadas em um conhecimento específico, mas elas são habilidades que nós temos que desenvolver nos nossos alunos, porque são essas habilidades que vão fazer com que ele consiga se posicionar no mercado. Até porque a informação, ela está disponível, mas se esse conhecimento não for significativo e ele não conseguir aplicar, não vai adiantar de muita coisa, não é, professor? Exato. Nós vamos para um rápido intervalo. Você que está em casa, não saia daí, a conversa está bastante interessante e logo nós voltamos para saber um pouco mais sobre esse assunto. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, Dr. Wilson. Estamos conversando sobre inteligência artificial e educação. Professor, no bloco anterior falávamos, né, da substituição do professor por robôs, Sim. Talvez. De que forma que isso vai impactar realmente no ensino e na prática profissional de cada um desses alunos que se formam por essa metodologia? Será que existe algum grupo que está se preocupando em pesquisar talvez isso? Se isso seria suficiente, seria significativo para que um aluno pudesse, por exemplo, se fosse pensar na área da saúde, na medicina, ou mesmo na área do direito, que vai lidar, né, com a vida, com o julgamento da vida de alguém, do direito, a liberdade, enfim, será que seria suficiente? Isso seria de forma significativa? Tem grupos pesquisando isso? Tem algumas pesquisas fora do Brasil especialmente e a gente percebe por publicações um pouco assim de dúvida em relação às promessas. Então, se nós estávamos falando em tudo que a inteligência artificial ela poderá, então é uma promessa, de certo modo, é uma probabilidade que provavelmente não se sabe.
se isso tudo vai acontecer. Então, esse é um primeiro momento. Não é um momento para pânico, para alarmismos. É uma inteligência que está chegando, aliás, é uma tecnologia que está chegando, né? Assim como outras tecnologias também já vieram e já se acomodaram na sociedade, e o ser humano aprendeu a lidar com a tecnologia. Então, essa é uma primeira visão. Me parece assim, a gente tem que, claro, como eu disse anteriormente, se preocupar, mas a gente não deve se alarmar. A gente precisa continuar com uma racionalidade, a gente precisa continuar observando o que está acontecendo, mas não apenas observando, a gente precisa ir buscar capacitação para isso. Então, quando a gente pensa nisso, parece uma coisa muito irreal, né? Cinematográfica, alguma coisa lá do futurismo. Do futuro e de ficção científica, efetivamente. Mas o interessante é que muitas vezes a ficção científica, ela projeta um futuro e depois esse futuro ele vem a acontecer. Então, essa é uma questão importante. Então, sendo ou não ficção científica, não é uma ficção efetivamente, porque é uma realidade que está se trabalhando. Então, a gente tem, por exemplo, colegas na área da computação aplicada que estão desenvolvendo sistemas de inteligência artificial. E é muito interessante esses sistemas que o ser humano desenvolve, e essa é uma outra questão. Se alguma coisa der errado, é responsabilidade do ser humano. Se der certo, o mérito também é do ser humano. Então, não é alguma coisa que vem de fora, mas é algo que o ser humano está desenvolvendo. Então, como é que a gente vai se posicionar? Me parece assim, no primeiro lugar, não o alarmismo, mas a gente precisa buscar conhecimento acerca disso. Porque nós sabemos que a quantidade de informações hoje disponíveis pelos meios digitais, que isso não significa necessariamente conhecimento. Então, me parece que aquelas metodologias ativas, metodologias que procuram colocar o aluno no centro do sistema formativo, essas metodologias são muito importantes. Então, as tecnologias, elas têm que ser encaradas, inclusive a inteligência artificial, como um mecanismo que vai ajudar o ser humano a somar. Então, essa me parece que é uma perspectiva que deve se colocar no lugar de alguns autores que muitas vezes falam num alarmismo. O ser humano vai ser dizimado por essa criação, e me parece que não é bem assim. Porque como é uma criação humana, o ser humano tem que continuar no controle dessa tecnologia. Então, isso me parece que tem que permear a discussão em todas as áreas. Até porque não tem como a gente pensar que o negócio tem que continuar na mesma, porque, assim, se a gente for pensar o nosso perfil de aluno que nós temos hoje, se não for reinventado alguma coisa, ou mesmo no mercado, né? No mercado de trabalho, se não for reinventado algo pensando nessa geração que vem agora, o negócio realmente não vai para frente, né? Nós estamos vendo essas crianças já estão nascendo praticamente com um celular na mão. Então, são tecnologias que elas vão ter que ser incorporadas de qualquer forma. E claro que o desenvolvimento e o avanço delas é uma coisa que Exatamente. Que não tem como evitar. Não tem como evitar, e também não se poderia, por exemplo, como a gente percebe às vezes alguns movimentos, tentar provocar uma moratória na tecnologia. Então, enquanto a gente não souber mais detalhes, não se poderia avançar no desenvolvimento. Isso também me parece que não é o melhor caminho. O que a gente precisa avaliar é o seguinte: a inteligência artificial, ela está chegando, ela vai entrar forte na educação, e a gente tem que enxergar ela como um auxiliar do professor. Mas é claro que o professor também precisa se reinventar. Então, se nós tínhamos um professor há algumas décadas atrás que era o centro do conhecimento, ele e a biblioteca, então o aluno prestava atenção naquilo que o professor estava dizendo, hoje já não é mais assim, porque hoje quando o professor vai para uma sala de aula, ele tem que se dar conta que ele tem um concorrente ali que é o tablet, que é o smartphone, que o aluno pode ali acessar as informações que ele quiser. Só que aí o professor, qual é o papel do professor? Não adianta dizer, olha, vamos desligar, vamos nos desconectar, porque isso não funciona. A gente já sabe que isso não funciona, funciona um pouco, mas daqui a um pouco o aluno já também, não, mas eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, e essa sala não está me retratando tudo o que está acontecendo no mundo. Então, a tecnologia como um auxiliar do professor. A gente precisa aprender a lidar com ela e a tirar o melhor proveito dela. E mostrar para o aluno o seguinte, professora, me parece que é uma questão fundamental. O que o aluno tem nas mãos é um sistema
que vai lhe dar um grande conjunto de informações. Isso. Que talvez o professor, humanamente, a gente não tem como trazer tantas informações ao mesmo tempo. Mas o que nós temos que mostrar e ensinar para o nosso aluno é quais são as metodologias que eu posso utilizar para transformar essas informações em conhecimento útil para a carreira aonde o aluno está se inserindo. Exato. Por quê? Porque o mercado de trabalho vai exigir isso do aluno. Então não adianta o professor pensar, mas eu dou uma boa aula expositiva, sempre dei, sou um show dando aula expositiva. Só ele. Existem pesquisas também que mostram que nos primeiros minutos você está com o aluno. Depois o aluno, ele liga o piloto automático, literalmente, e sai da sala de aula. Ele continua fisicamente ali, mas ele não está mais ali contigo. Então, não adianta você, mas eu dou uma exímia aula, eu sempre dei uma boa aula. Bom, pode ser que tenha sido no passado, mas hoje nós precisamos nos reinventar. Então esse me parece que é o desafio. Por que isso? Porque o mercado de trabalho, ele também está selecionando os alunos, claro, pelo conhecimento que ele tem que trazer, isso é inevitável, mas pelas habilidades que foram desenvolvidas dele durante por exemplo, o curso superior ou o curso técnico que ele fez. E aí tem uma grande questão. Muitos dizem que a inteligência artificial, a robotização, ela vai gerar um grande número de desempregados. Efetivamente vai, porque vai haver uma troca das profissões por novas profissões. Então aí está o ponto para nós prestarmos atenção. Se algumas profissões vão reduzir o número de postos ou eventualmente vão extinguir aquela profissão, novas profissões vão surgir. E aí está o detalhe. E aí nós, professores, e nós como participantes de instituições de ensino superior, sérias como a Unipar nós temos que nos preocupar com isso. Como nós vamos trabalhar com esse gap? Nós estamos encerrando uma espécie de uma cultura e nós estamos entrando numa cultura digital. Então nós estamos saindo de uma cultura analógica e a gente está entrando numa cultura digital. E isso não é simplesmente, estamos saindo de uma janela e vamos entrar na outra porta. Não, não é tão simples assim. Mas a gente tem que estar com o foco nisso. O que nós vamos trabalhar com o aluno e com o olho no mercado, o que o mercado precisa que nós temos que ensinar para o nosso aluno para que ele possa justamente ou continuar nas vagas que vão permanecer de um sistema que está em desenvolvimento ou para que ele possa entrar em novas vagas, em novas profissões que vão exigir novas habilidades, novas competências desse mundo digital. Hoje se fala num tal do mercado VUCA. O que seria esse mercado VUCA, professor? Olha, esse mercado VUCA, ele tem uma palavra que é quase um palavrão, mas o VUCA, na verdade, ele é um acrônimo de uma expressão, de 4 expressões na língua inglesa, que significa o volátil, não é? A incerteza, o uncertainty, com U, né? A complexidade e a ambiguidade. Então essas são 3 características que, se a gente pensar bem e observar o mundo que nos circunda, o mundo ele está hoje nessa questão. Então nós não temos mais um mundo, como muitas profissões trabalham, em que você tem uma certeza da resposta que você vai dar. Porque você pode dar uma resposta, mas tem outra resposta também. Daqui a pouco tem outra resposta. E aí o profissional fica na dúvida, qual resposta ele vai dar? Por quê? Porque o mundo é complexo, porque o mundo ele é ambíguo, então você tem vários significados. Você não tem mais uma certeza, mas você tem uma incerteza nas questões que vão se colocando, e por isso você tem uma volatilidade. Quer dizer, e essa volatilidade que a tecnologia traz, ela tem que ser, digamos assim, envolta por características humanas. Aí nós temos que prestar atenção. Quer dizer, essas habilidades que só os humanos têm e que provavelmente os robôs não vão aprender, porque são características humanas dos humanos, com a redundância, é isso que a gente tem que potencializar nesse aluno para que ele possa ainda, e durante muito tempo se espera, ser importante no mundo digital. Perfeito. Adorei nossa conversa, professor. Eu acho que o assunto é super pertinente. Sucesso no Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação da Unipar. Então, agradeço muito a sua participação. Muito obrigada por ter vindo compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. E
fazer esse alerta, né? Exatamente. Junto com a nossa comunidade. Ok, muito obrigado pela oportunidade. A você que está em casa, eu agradeço a sua participação e eu espero você na próxima semana.